Hoje, neste Evangelho, duas breves reflexões. Primeiro, se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. Para ser feliz, Jesus diz que tem que aprender uma coisa: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, o servo está a serviço do Senhor. Aquele que foi enviado pelo Senhor. Por que chamo a atenção para isto? Como igreja, nós acreditamos naquilo que Cristo ensinou. A mensagem de Cristo, aquilo que Cristo institui, Ele ordena aos seus discípulos que preguem, que anunciem. Dentro de pouco tempo nós vamos começar a já ver que Jesus promete o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo guiará, que o Espírito Santo iluminará, que o Espírito Santo vai fazer dizer exatamente aquilo que tem que ser dito. E é isto que nos move como igreja há 2000 anos. Nós acreditamos que aqueles que estão na igreja e que são constituídos a serviço de Cristo na igreja, eles não são maiores que Jesus. Eles não são maiores que o Espírito Santo que os guia. E mesmo quando as coisas tomam direções que não deveriam tomar, a consciência de que o servo não é maior do que o Senhor nos dá a tranquilidade de que o Senhor, através dos seus servos, reconduzirá à verdade e ao que é correto a sua igreja. Hoje nós celebramos Santa Catarina de Sena. Não vou me ater aqui a contar a história da igreja, mas basta dizer que houve um período conflituoso, um período muito difícil politicamente, em que o Papa se retirou para Avignon, na França. E não queria mais voltar para Roma, por jogadas políticas, por interesses políticos e assim por diante. Veio essa situação. E Catarina de Sena, uma mulher que naquela época não tinha muita voz na igreja, começou a dizer para o Papa: volta para Roma, volta para Roma. O seu lugar é em Roma. O Senhor deve voltar para Roma. Até que o Papa retornou para Roma. Ela rezou, ela insistiu, enviou cartas, até que o Papa retornasse para o seu lugar. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura nós vimos Paulo contando como Deus conduziu o seu povo ao longo do Antigo Testamento. Como Deus foi agindo através de um, através de outro, e colocando sempre o seu povo na direção daquilo que Ele queria. O segredo da nossa felicidade como igreja, como cristãos que somos, católicos que somos, é confiar de que os servos não são maiores do que o Senhor. E que apesar de qualquer bobagem que os servos do Senhor possam fazer, a vontade do Senhor vai se realizar e Ele vai nos reconduzir através dos servos que lhe são fiéis. Nunca faltou ao longo da história da igreja os servos fiéis a Deus que não se revoltaram com a igreja, mas com muita oração e com muito carinho tornaram visível a vontade de Deus que reconduziu a igreja para a vontade dele, para a vontade do Senhor. Isso nos faz felizes. Nos dá tranquilidade para nós vivermos a igreja, para nós vivermos a liturgia que a igreja nos propõe, para nós vivermos a catequese, os ensinamentos e a doutrina que a igreja nos propõe,
nos dá tranquilidade para obedecermos o Código de Direito Canônico, nos dá tranquilidade para ouvirmos os pastores, os bispos da igreja, as conferências, tudo aquilo que foi instituído, os colégios, as congregações da igreja. Nos torna felizes porque nós temos tantas orientações e sabemos que através dos seus servos, Deus nos instrui, nos conduz, nos orienta, Deus nos salva. Esse é o segredo da nossa felicidade, vivendo como católicos. A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês, bem mais breve do que essa primeira, é frisar aquilo que eu já disse essa semana novamente. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pela terceira vez consecutiva na homilia, o Padre Alexandre vai dizer esta semana. Jesus é um com o Pai. Nós, pelo batismo, nos tornamos um com a Igreja, que é o corpo de Cristo, e por isso somos um com Cristo. Se estamos unidos à Igreja, estamos unidos a Cristo. Se estamos unidos a Cristo, estamos unidos ao Pai. Se nós, como Igreja, ouvimos as orientações da Igreja, nós estamos unidos ao Cristo e estamos unidos ao Pai. Se nós recebemos aqueles que são os enviados de Deus em cada tempo da história na igreja e acolhemos os seus ensinamentos, as suas orientações, nós estamos sendo obedientes e acolhendo aquele que Cristo enviou. Então estamos acolhendo o próprio Cristo, e se acolhemos o Cristo, estamos também sendo acolhidos pelo Pai. Depois que a gente entender o que significa eclesiologia, e tem muitas eclesiologias, mas a eclesiologia principalmente fundamentada em São Paulo, que é a eclesiologia de comunhão, a gente se torna muito feliz por ser católico, por ter toda essa instituição instituída por Cristo, orientada por Cristo, guiada por Cristo, aonde aqueles que Ele envia permanecem com Ele, Ele permanece com o Pai, e a graça do Pai chega até nós, e que sabemos que o servo não é maior do que o Senhor. Então, se em algum momento os servos errarem, o Senhor vai reconduzir a sua igreja novamente na linha da salvação. Que Santa Catarina de Sena interceda por nós e nos ajude também a vivermos com docilidade e com profetismo a nossa missão como católicos que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.